O ano de 2014 foi um ótimo ano para os animes, e logo no início foi ao ar a primeira temporada do anime Noragami, que em pouco tempo caiu no gosto do público e da crítica e se tornou uma obra com muitos fãs, fazendo com que a venda dos mangás que deram origem à animação disparasse, o que motivou o lançamento de uma segunda temporada que conseguiu ser considerada melhor que a primeira. Porém, após o fim dela, os fãs esperavam por uma continuação, mas acabaram frustrados, pois mesmo após 8 anos ela nunca foi lançada por alguma razão que até hoje não foi oficialmente explicada. Mas apesar de não ter nada oficial e ser difícil ter certeza de algo, eu continuei curioso e descobri que, ao contrário do que muita gente pensava, o anime não foi um sucesso. No dia 5 de janeiro de 2014, ia ao ar o anime Noragami, produzido pelo estúdio Bones. Ele é uma adaptação do mangá de mesmo nome criado por duas mangakas chamadas Adachi e Tokashiki, conhecidas como a dupla Adachi Toka. Após a boa recepção da primeira temporada, o anime recebeu em julho de 2015 uma segunda muito boa que superou a primeira e que tem uma nota de 8.15 no AnimeList, que é muito boa e nos ajuda a perceber que o público gostou muito dela. O anime tem uma premissa bem shonen. Ele conta a história de um deus japonês, mas um deus japonês um tanto quanto fora do convencional, que se chama Yato. Ele não tinha um lugar próprio para viver e usava roupas simples de moletom, mas mesmo assim seu objetivo era de reunir o máximo de seguidores e assim se tornar um deus poderoso e popular, o que ele estava longe de ser. Não dá pra mostrar tudo que tem de legal na história do anime e todas as ideias legais dele, porque eu quero deixar para que vocês assistam. Apesar disso, eu não posso deixar de elogiar o quão boa a história é, principalmente na segunda temporada, que começa a revelar muito sobre o passado de cada personagem e como isso explica muitas das tensões que vimos no decorrer dos episódios. Dentro desse assunto da história ainda temos o desenvolvimento da relação entre os personagens, que muitas vezes é prejudicado por traumas, medos e arrependimentos do passado que eles ainda não aprenderam a lidar, mesmo alguns deles já tendo séculos e séculos de vida. Isso já mostra um pouco pra gente que os personagens têm algumas camadas de profundidade, o que torna eles muito mais interessantes. Tendo um enredo bom e personagens muito gostáveis, Noragami acabou sendo muito bem recebido pelo público, e tanto a primeira quanto a segunda temporada receberam notas muito altas no MyAnimeList e ficaram entre as 100 mais populares do site, o que refletiu também no mangá e fez as vendas dele dispararem após a estreia. O volume 10, o primeiro lançado após a estreia do anime, vendeu quase 200 mil cópias, enquanto os anteriores mal passavam das 100 mil, e esse número alto de vendas se manteve por mais vários volumes. E olhando para esse cenário, muitos dos fãs passaram a esperar por uma terceira temporada, só que desde o fim da segunda se passaram 2, 3, 4 anos e já chegaram a mais ou menos 8 anos sem uma continuação. Então muitos se perguntaram: por quê? Responder essa questão não é fácil, já que para conseguir saber exatamente, seria necessário alguma explicação oficial ou algo semelhante. Mas olhando mais alguns detalhes, a gente consegue especular as coisas mais prováveis. Primeiro é necessário lembrar que são poucos os animes que recebem uma segunda temporada, e desses que recebem, muitos não conseguem receber uma terceira. Então a gente precisa entender o porquê disso ocorrer com tanta frequência. Todos os animes que você vê tiveram um custo para ser feito. A produtora tem que gastar com os animadores, com o marketing, com distribuidores, com a música e mais coisas do tipo. Então os animes devem se pagar, retornando um lucro que compense tudo isso. Então devemos lembrar que uma das principais formas da produtora ter lucro é distribuindo o anime, como lançando eles em plataformas de streaming ou em forma de Blu-rays e DVDs. Tá, pode soar estranho hoje, mas os Blu-rays e DVDs sempre foram e ainda são uma das principais formas de ter retorno com as animações no Japão. Para vocês terem uma noção, eles só foram deixar de ser mais lucrativos que os streamings no ano de 2018. Saber disso já clareia muito a questão do Noragami. O Blu-ray da primeira temporada vendeu 5 mil cópias, o que já não é um número muito bom. E da segunda temporada conseguiu ser pior ainda, vendendo apenas 2 mil cópias. Isso mostra que apesar do anime ter ficado popular, ele provavelmente não foi muito lucrativo para a produtora,
o que dificultaria ainda mais a criação de uma terceira temporada. Só que esse não é o único fator a ser considerado. Ainda temos que pensar que não é fácil adaptar o material original para outro tipo de mídia. Imagine que você tem que pensar que a adaptação vai ser exibida primeiramente na TV, então ela vai precisar de uma transição para a pausa dos comerciais e uma para a volta deles. Você também deve pensar que o episódio vai ser exibido semanalmente, daí você precisa que cada episódio acabe de uma forma que vai manter o espectador engajado, esperando pelo da próxima semana. Além disso, muitas vezes vocês têm que animar um arco inteiro em apenas alguns episódios. Nada disso é uma tarefa fácil, e em certos cenários não vai ser viável fazer uma determinada adaptação naquele momento. Pensando nisso, eu resolvi ler os capítulos do mangá de Noragami que se passavam depois do fim do anime e que já estavam disponíveis quando a segunda temporada acabou. E olha, sem dar spoilers, mas provavelmente o hype do anime iria cair um pouco, porque ele passaria por uma queda na quantidade de ação em relação às temporadas anteriores. Os produtores provavelmente olharam para isso e pensaram que talvez não compensasse naquele momento produzir uma animação nova. Mas por que com o passar dos anos ele não retornou? Bom, talvez você não saiba, mas aconteceu um baita problema que rola com muitos mangás, o hiato. Não esse ato, mas hiato com HI, que para quem não sabe se trata de uma pausa no lançamento de capítulos novos por algum tempo, que muitas vezes, como no caso de Noragami, acontece porque os autores estão com algum problema de saúde. O mangá ficou um pouco mais de um ano parado, e quando ele voltou, os leitores haviam perdido muito interesse nele, fazendo as vendas despencarem. Talvez por isso também não houve interesse das produtoras em voltar com o anime. Então quer dizer que nunca mais vamos ter uma sequência? Olha, não dá pra ter certeza, mas ainda existem motivos para que se tenha esperança. Já tivemos casos de animes que voltaram quando ninguém esperava e alguns eram até menos conhecidos que Noragami. Além disso, o mangá de Noragami foi concluído recentemente no dia 6 de janeiro. Então quem sabe agora, com a obra concluída e já sabendo tudo que teria que ser animado, eles não olhem e cogitem trazer o anime de volta. Sonhar não custa nada, né?